Donald Trump afirmou hoje que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 200% ao vinho e todas as bebidas alcoólicas da União Europeia. 200%. Vinho, o Yazbek, quando a gente fala de vinho no planeta, um monte de gente produz vinho, planta uva, Brasil, até os Estados Unidos, de um jeitinho menor e diferente quando comparado a outros locais, a China, a África, beleza. Mas o vinho europeu é um lance que toma conta de todo mundo. Imagina o tamanho do mercado dos Estados Unidos e aumentar em 200%. Por qual motivo? A tarifa de 50% do bloco europeu ao uísque americano. Ai, Priscila Yazbek, por isso que cada dia é uma surpresa, hein? Nos conte, 200%. Pois é, Elisa, é risível, né, ouvir você rindo ao falar sobre 200%, porque Donald Trump, ele faz isso, né, ele vai dobrando a aposta, então ele falou hoje que ele vai impor essas tarifas de 200% sobre as bebidas alcoólicas da União Europeia, se a União Europeia não revogar a medida que prevê o aumento das tarifas sobre o uísque bourbon, sobre o uísque americano de 50%, e isso, claro, traz uma perspectiva de um ciclo retaliatório e também de uma guerra comercial que pode trazer consequências dramáticas para ambas as economias. Trump disse que se essa tarifa não for removida imediatamente, os Estados Unidos vão colocar uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhe e produtos alcoólicos saindo da França e de outros países representados pela União Europeia. Ele disse nas redes sociais e falou: isso será ótimo para os negócios de vinho e champanhe nos Estados Unidos. E aí, Elisa, um comentário aqui que de quem já morou aqui, de quem está morando aqui, quem morou na França, existe essa produção, por exemplo, dos vinhos californianos, mas os vinhos europeus, como os vinhos franceses, os italianos, os espanhóis, são muito superiores aos vinhos americanos. Então ele tem, de certa forma, razão quando ele fala que vai ser bom para os vinhos americanos, porque não vão ter essa competição desses outros vinhos que são considerados superiores a esses vinhos europeus, mas quem acaba sofrendo são os consumidores. Não estou falando só do vinho que é às vezes consumido por uma classe de renda mais alta, mas de todas essas medidas tarifárias que trazem uma previsão, sim, de inflação para os Estados Unidos. Na quinta-feira, hoje ainda, Trump chamou a União Europeia de uma das autoridades tributárias e tarifárias mais hostis e abusivas do mundo, que foi formada com o único propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos. Ele falou que a tarifa retaliatória imposta pelo uísque americano, imposta ao uísque americano, é desagradável. A União Europeia ontem respondeu com essas tarifas depois que começaram a valer as tarifas sobre todo o aço e alumínio importado aqui nos Estados Unidos, aquelas tarifas de 25%, e impôs tarifas entre 10% e 50% não só sobre o uísque bourbon, mas também sobre barcos e motocicletas, o que pode afetar, por exemplo, a Harley Davidson, que também é consumida lá na Europa. A indústria de bebidas alcoólicas aqui dos Estados Unidos disse que está se preparando para sofrer com as medidas retaliatórias. O Canadá também já respondeu, então isso traz essas perspectivas, de fato, de uma guerra comercial mais abrangente. Elisa. Priscila Yazbek, muito obrigada, por trazer para a gente todo esse retrato das bebidas internacionais, porque o vinho europeu, de fato, ele é muito, muito vendido, exportado. O que é Portugal, por exemplo, toda a produção de produção vínica, eu ia dizer, mas também está certo dizer vínica, e as vinícolas que eles têm e vendem para o mundo inteiro.